O Senhor é maravilhoso e Ele tem feito grandes coisas já nesta noite. Amém? Graças e glórias a Deus. Eu queria que vocês levantassem as mãos agora. Uma das mãos. Vamos dizer juntos. Talvez é a primeira vez esse ano, né, que você vai dizer isso. A Jesus toda a honra. A Jesus toda a glória. A Jesus todo louvor e adoração. Mais uma vez. A Jesus toda a honra. A Jesus toda a glória. A Jesus todo louvor e adoração. Aleluias, maravilha. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus, maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Os irmãos podem tomar seu assento, por favor. Graças a Deus. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas, né? Que nós vamos estar adorando o Senhor aqui neste lugar. Amém, meus amados irmãos? Uma boa noite, graça e paz. Amém. Um feliz 2024, né? Para os irmãos que estiveram aqui, os irmãos que não pudemos cumprimentar. Os irmãos que também estão visitando aí nessa noite, né? Desejamos um 2024 abençoado pelo Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe esse ano. E 2024 nós estamos com essa direção aqui, né, irmãos? Deixa eu sair aqui da frente. 2024, ano de fé e busca. É muito forte, hein? E ali está o texto que nós vamos caminhar ao longo desse ano e vamos compartilhar, nós vamos triturar esse texto, nós vamos moer esse texto, a gente vai caminhar em cima dessa palavra que o Senhor tem trazido como Betel para esse ano de 2024. Está lá em Jeremias 29, do capítulo 11, Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Tá? Eu vou ler ali que está no telão, e depois eu quero que vocês leiam também como igreja nessa noite. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Agora eu queria que a igreja, assentado mesmo, vamos ler juntos esse texto aqui. Amém? Que nós vamos trabalhar esse ano todo nessa direção. Vamos lá? Pois eu bem sei, vamos juntos, vamos lá. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Jeremias 29, versículo 11 a 13, na versão Almeida e atualizada. Tá? Então, Almeida e recebida. Deixa eu mudar aqui meu texto aqui também. Almeida e recebida, esse texto que está lá. Coloque a mão no seu coração aqui agora, sentado mesmo, vamos orar. Senhor Deus, nesta noite, Pai, estamos aqui porque estamos desejosos. Nós te queremos como nós cantamos agora há pouco, Senhor. E não somente hoje, mas ao longo de todo esse ano, Pai. Queremos estar contigo, queremos estar aqui nesse lugar, mas nesse momento, Pai, nós queremos nos aquietar agora, Senhor. E
ouvir, abrir os ouvidos do nosso coração nesta noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvir aquilo que vem do Teu coração, Pai, através do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos ouvir essa palavra, queremos aceitar esta palavra, Jesus. Queremos entender essa palavra e, acima de tudo, Senhor, queremos praticar esta palavra, Pai, que o Senhor estará nos dando nesta noite, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, amados. Então vamos começar. Aqui nesta noite, é a primeira de muitas, né? Mas primícias, é algo fantástico, porque Deus fala muito nesse início de ano. E é uma preparação para tudo aquilo que o Senhor vai trazendo para nós e movendo. O pastor Marcelo já falou isso, mas é bom sempre lembrar. O texto que está aqui atrás não é só para a gente ter um texto para a gente ficar falando, irmãos, ao longo desse ano. Mas é algo que o Senhor traz. Assim como nós vivemos alguns dias ainda, né, o texto de Ageu 1:8, agora nós estamos nesse. Não que aquele texto nós deixamos de lado e não. Porque reconstruir, como nós brincamos agora há pouco ali no Ministério do Louvor, nós vamos ter que continuar reconstruindo. Sempre a nossa vida. Só que para esse ano, é essa direção que o Espírito Santo está trazendo para nós agora. Porque Ele quer falar. E não só falar o nosso coração, igreja, mas porque Ele precisa trabalhar isso na nossa vida também. Então vamos aqui, ser bem breve aqui nessa noite, mas vamos adotar um modo expositivo, lendo alguns textos bíblicos extraídos de 3 Bíblias de estudo, até comentei com o pastor, né? A gente fez um estudo em cima dessas 3 Bíblias e também de uma Bíblia online. E vamos estar aqui explicando com a ajuda do eficiente mestre e professor Espírito Santo. E fazendo a aplicação, é a praxe, é a prática desses textos. Então esse é o modo expositivo, é o texto, é a explicação e é o modo prático. E vamos construindo um pensamento, como o pastor Marcelo sempre fala, né? Nós pegamos essa palavra, pastor Marcelo. Vamos construindo um pensamento aqui. Porque é importante isso, irmãos, nós entendemos o que nós estamos ouvindo. E se eu não entender, é lógico que 1 hora de pregação, nós não conseguimos pegar tudo, porque isso já é da psique, né, que a gente fala, né? A psicologia fala disso. A gente não consegue pegar tudo. Mas a gente precisamos pegar aquilo que nós necessitamos nesta noite. Que o Espírito Santo precisa falar ao nosso coração nessa noite. Eu quero ler esse mesmo texto numa outra versão. Não desvalidando essa, né? Mas só para a gente ter uma noção. É na Bíblia a mensagem. Olha como é que ela fica, a partir do versículo 10. Esta é a palavra do Eterno sobre o assunto. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes, vou aparecer e cuidar de vocês, como prometi, e trazê-los de volta para casa. Sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês. Olha que lindo, isso aí é o Senhor que está falando para nós. Cuidar de vocês, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. 12. Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Olha aqui a certeza que o Senhor está dando. 13. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração, e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Olha que bonito isso. Então você não vai se decepcionar. Quem confia no Senhor não se decepciona, irmãos. E nós não seremos os primeiros a acontecer isso. É o decreto do Eterno.
vou reverter a sorte de vocês, vou trazê-los de volta de todos os países pelos quais os espalhei. É o decreto do Eterno. E olha como é que ele termina esse texto. Vou trazê-los de volta para casa, para o lugar de onde eu os despachei, como exilados. Vou trazer de volta. E ele termina assim: tenham certeza disso. Então, irmãos, quando o Senhor traz esse texto, Ele está nos dando certeza para confiar nele, nessa palavra. Queria que vocês abrissem o texto lá, na sua Bíblia. Abra em Jeremias 29, por favor. Ou acesse sua Bíblia online aí, né? Às vezes você está com a sua Bíblia online, seu celular. Eu particularmente gosto mais dessa aqui, né? As folhas aqui, né? A Bíblia. Mas o que Jeremias, vamos falar aqui um pouco, o contexto para que chegue esse capítulo 29. Jeremias significa Yahvé lança. A palavra Jeremias, o nome de Jeremias significa Yahvé lança, no sentido de colocar os fundamentos. Uma casa, primeiro que você constrói numa casa são os fundamentos. Esse espaço que nós estamos aqui agora, ele só está de pé, essas paredes, esse teto, porque há um fundamento aqui. Foi fundamentado tijolo, massa, pedra, concreto, para que pudesse essa estrutura toda fosse levantada. E hoje nós estivéssemos debaixo desse local. Então, no sentido de fundamentos. E também significa Yahvé estabelece, designa ou envia. Jeremias, originalmente escrito no hebraico, é considerado o maior livro da Bíblia, por conter mais palavras que o livro de Salmos e qualquer outro. Também conhecido como o livro do profeta Chorão. Jeremias é conhecido como o livro do profeta Chorão. Lamentações é de Jeremias, a gente vê lá, né? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Mas depois até que entrei no santuário, né? Então, e ele é o profeta Chorão. Jeremias pegou todo o contexto, olha que interessante isso aqui, ó. Jeremias pegou todo o contexto do exílio do povo de Israel à Babilônia, num período aproximado de 625 a 585 anos antes de Cristo. Ele é contemporâneo, sabe de quem? De Ageu, que era o texto que nós estávamos caminhando até alguns dias atrás. Um completa a obra do outro. Jeremias vem trabalhando com os exilados, que foram deportados para a Babilônia, e alguns ficaram em Israel, e outros foram deportados. E Ageu nasceu nesse tempo, mas Ageu só vai começar a escrever 70 anos depois, já na construção do templo. É uma sequência, irmãos. Então olha que interessante, né? Olha a ligação que existe aí. A palavra desse ano ela tem ligação com a palavra do ano passado, tá? É uma constante, é uma sequência. O capítulo 29 do livro de Jeremias revela uma carta que Jeremias escreve aos exilados, cativos e deportados no ano de 597 a.C. Escrito por Jeremias para consolá-los no exílio. Irmãos, pensem que todo um povo, de um lugar, ele é retirado quase que na totalidade e vai para um outro lugar na Babilônia. Perde os costumes, perde a cultura, habita num outro local. Só que esse povo não ficou abandonado lá, porque esse povo é o povo de Deus. E o Senhor sempre, através dos seus profetas, foi trazendo direção para que volte para casa. Volte para casa. E aí Jeremias escreve, a partir do capítulo 29, essa carta aos exilados. Você está com a tua Bíblia aberta aí, só queria que você voltasse um pouquinho. Jeremias 29, no capítulo 10, ali, o capítulo 29, versículo 10. Olha o que diz aqui na minha Bíblia, diz assim, ó.
assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para esse exato lugar. O povo estava lá num outro local, que não era Israel. Só que o Senhor estava lá com o povo que estava lá. Através dos profetas, através da direção, através de tudo aquilo. O povo não ficou abandonado. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos, eu vos visitarei. E ali fala a versão que eu li, que nem um dia mais, nem um dia menos. E o Senhor visitou aquele povo que estava lá, irmãos. Esse seria o contexto, esse seria o pano de fundo para a gente poder entender esse texto de Jeremias 29. Esse versículo comenta dos 70 anos de cativeiro, mas que Deus cumprirá a sua promessa. Sim, o texto diz com respeito a Israel. Falando historicamente, sim, tá? Já se cumpriu isso. Mas também aplica-se a nós, igreja do Senhor, que está aqui nessa noite. Que somos o seu povo, trazendo de volta o lugar para casa. E aqui, irmãos, que olha que nós que somos igreja, irmãos, esse texto aqui também se encaixa, irmãos. Porque, olha, no Novo Testamento, no Evangelho de João, Jesus declara o seguinte: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E isso já aconteceu. E nós hoje fomos atraídos a Ele por causa da cruz. A cruz de Cristo nos atraiu. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É por isso que nós cremos nessa palavra. É por isso que nós cremos que o Senhor está fazendo coisas grandes e continuará fazendo ao longo desse ano. Porque o Senhor, nós já fomos atraídos ao Senhor Jesus. Queria que vocês abrissem, por favor, 1 Crônicas 13, 12. Esse texto aqui é muito amplo, irmãos, dá para você mergulhar e navegar ele o ano inteiro, tem muita coisa para falar nesse texto. Primeira Crônicas 1, 13 e 12, fala assim, ó. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Uma outra versão diz bem assim, ó: como trarei a arca que representava a presença de Deus naquela época? Como trarei a arca a mim? Não era a Israel, porque a arca, esse texto é um relata que a arca tinha sido tomada. A arca tinha sido tomada. E Israel perdeu a arca, e a arca representava a presença de Deus. E eles tinham perdido a arca, tinha sido tomado. Ficou um tempo no meio dos filisteus, ficou um tempo no meio do outro povo, e por último, ficou na casa de Obed-edom. E a Bíblia fala que, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, ficou 3 meses lá, diz que abençoou em tudo a casa e a família de Obed-edom. Só que aqui o rei e profeta Davi, o que Davi
Israel tinha necessidade de ter a presença de Deus, sim, e de ter a arca, sim. Só que Davi não fala em nome de Israel. Davi fala para ele: eu preciso, como trarei a arca, a presença de Deus a mim? Nós falamos que nós somos igreja e somos igreja, mas nós falamos nós somos, mas aquele dedo profeta, né, profético, né? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Aponte para você mesmo: eu sou a igreja. Eu que sou a igreja. Então é eu que preciso da presença de Deus. Eu que preciso atrair essa presença dEle. Porque nós podemos estar aqui, irmãos. Esses dias eu comentei lá em casa, né? Eu posso estar no meio da multidão apenas, ou somente, e não estar desfrutando da presença de Deus, irmãos. Não estou nem falando da presença manifesta, mas dessa presença gostosa que nós temos presenciado ao longo desses anos. Aqui eu já começo a lembrar quantos cultos de quinta-feira que foram tremendos aqui, que Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, diferente e ímpar, que a gente não tinha ainda presenciado, se manifestando, se revelando a nós outros. Então aqui Davi está falando que quem precisa da presença de Deus sou eu. No versículo 11, voltando ao texto, né? Ao texto que está em Jeremias. Esse texto de Jeremias você já deixa aí marcado, coloque uma caneta aí, que a gente vai voltar muito nesse texto, tá? No 11 diz assim, ó: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor nesta noite, Ele está falando que somente Ele conhece os planos que Ele mesmo determinou a meu e ao seu respeito. Que fantástico isso. O Senhor tem planos. Isso, irmãos, você que está aqui, os irmãos que estão, acho que assistindo lá online, o Senhor tem planos a seu respeito. Planos bons, planos de paz. E esse bom, irmãos, eu sempre falo, é o bom de Deus. Porque muitas vezes a gente pode dizer, mas é o meu bom. Mas o meu bom é muito relativo. O meu bom é humano. O meu bom, ele é limitado. E a gente sempre procura o excelente, e é o certo. Trabalhar em cima da excelência no trabalho, em casa. Só que aqui quando fala planos bons, é o plano de Deus, é de Deus que nós estamos falando. É a característica de Deus, é o caráter de Deus. Então esse bom aqui é em cima do caráter de Deus, a bondade de Deus. E olha que fantástico, lá em Gênesis 1, quando Ele cria tudo, a cada dia Ele vai criando cada coisa. E no final de cada dia o que Ele fala? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E quando Ele cria o homem, a imagem e sua semelhança, o que Ele fala? E viu Deus que era muito bom. Porque a primazia é o homem, a mulher, né? Colocando aqui, a primazia. Só que esse contexto de bondade de Deus é em cima da característica de Deus, o caráter de Deus. Ele cria o cosmos, Ele cria o mar, Ele determina até onde Ele tem que ir. Os estudiosos estudam os cometas, os planetas, por quê? Porque existe uma lei fixa, já fixada por Deus. Eles sabem as rotas, os astrônomos sabem como chegar. Por quê? Porque Deus já determinou. Deus falou, a água vai até aqui. Ele colocou instinto nos animais, parece que, né? Quem tem animal aí. Deus criou dessa forma, e aí a gente vê a bondade de Deus em tudo isso. Então, quando Ele fala, projetando para vós planos e planos bons, é planos bons para nós, irmãos.
Nós que somos pais, é planos bons para nossos filhos. Os casados, é planos bons para a nossa família, para o nosso lar. E isso nós temos que acreditar e caminhar em cima. Porque ele fala, para vos dar um futuro e uma esperança. Para esse tempo agora, que nós estamos vivendo, e também tratando-se de futuro, a eternidade. O que é o tempo do homem aqui na terra? A Bíblia fala 70, 80, passar disso já é enfado da carne. Mas o que é esse tempo, se a gente for comparar com a eternidade? É uma fração que a gente não consegue nem, não dá nem para trabalhar em cima disso. Não dá nem para calcular em cima disso. O que é a eternidade? E esse futuro que o Senhor já nos preparou, uma eternidade com Ele. Uma eternidade com Ele. Então você sabia, meu querido irmão, que Deus tem planos de paz? Planos bons, o bom de Deus, de fazer prosperar? Você sabia disso, irmãos? Amém, né? Eu sei que você sabe disso. Mas nesse ano o Senhor está reforçando isso para nós. Você pode dizer, esse texto eu já conheço há muito tempo, irmão Jorginho. O Senhor já falou para mim, algum tempo atrás. Eu já vivi esse texto. Só que agora nós estamos vivendo esse texto como igreja local. O Espírito Santo está trazendo nessa direção para esse ano, como igreja local. Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele termina esse texto lá. Então Ele não vai errar contigo, meu irmão. Como eu ouvi uma vez, né? Você não vai ser o primeiro que Deus vai errar. Isso não vai acontecer, irmãos. Deus sabe o que está fazendo sempre, irmãos. Deus tem tudo planejado, projetado, e o plano agora, esse ano de 2024, é exclusivamente cuidar de você. Cuidar de mim, cuidar de você, cuidar de nós. O Senhor quer cuidar. Aleluias. Ele faz o órfão habitar em família. E Ele cuida de nós. Para quê? Planos para dar um futuro pelo qual nós estamos ansiando, desejando. E aí eu faço uma pergunta, o Espírito Santo me fez uma pergunta, eu faço para vocês. O que nós estamos desejando mesmo para 2024? O que nós queremos? Qual que é o nosso desejo? Qual que é a nossa vontade para esse ano? Depois de trabalhar um ano inteiro reconstruindo o nosso templo. Eu até, esses dias eu brinquei com a pastora Claudineia, né? Esses dias ela ministrou aqui sobre já a parte final já, da construção. O acabamento. Que é o que sai mais caro, né? Se for analisar, né? É o acabamento. Eu até brinquei com ela, meu Deus, ainda estou juntando os entulhos da construção. Então, cada um sabe em qual parte da reforma, onde você está. E essa reforma continua, irmãos. Não é porque nós viramos o ano que, não, agora eu não vou restaurar mais o meu templo. Não, o templo vive em restauração a cada dia. Mas o que nós estamos desejando mesmo, irmãos? O que nós queremos para esse ano? O que nós desejamos? O que nós ansiamos para esse ano? Irmãos, é a presença dEle. É a presença do Senhor. Não só nesse espaço aqui, que o Senhor derramou largamente em 2023. E Ele vai se manifestar também esse ano aqui. Mas o Senhor quer se revelar com a sua glória, com a sua majestade, com a sua presença nos nossos lares, nossas famílias, no local de trabalho. Tenho certeza que foi um ano difícil, mas o Senhor estava lá trazendo a direção, trazendo o controle, movendo nos nossos corações, para que nós possamos chegar a esse tempo e começar um novo ano com o Senhor. Terminamos com o Senhor e começamos com o Senhor. Eu queria que vocês, por favor, abrissem no livro Cântico dos Cânticos. Algumas Bíblias chamam de cantares, né?
Cântico dos Cânticos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Queria que você fosse, enquanto você vai lendo, eu vou lendo aqui, você vai acompanhando aí. Queria que você fosse absorvendo, entendendo a plenitude que o Senhor quer nos levar para esse ano. A dimensão que o Senhor quer levar, a intensidade que o Senhor quer levar para esse ano. Diz mais amada ao amado: em meu leito durante a noite, busquei o amado da minha alma, procurei-o e não o encontrei. Versículo 2: vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando aquele a quem ama o meu coração. Eu o procurarei, eu o buscarei cuidadosamente, todavia não o achei. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda pela cidade. Eu lhes indaguei, perguntei: porventura viste aquele a quem eu amo? Assim que passei por eles, entretanto, encontrei o amado da minha alma, o amado da minha vida. Olha o que ele faz aqui, ó. Pense como igreja aqui, irmãos. Agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquele que me deu a luz. Olha esse texto que a gente leu agora. Fala de uma intimidade do noivo com a noiva, do amado com a amada. Mas notem o desejo do coração da amada aqui. Como igreja falando aqui, irmãos. Um desejo de buscá-lo, que é o tema desse ano, fé e busca. Um desejo de estar buscando Ele. E aqui fala que ela não mediu esforços. Eu saí, rondei a cidade, fui pelas ruas, procurando aquele que a minha alma ama. Ela não desistiu. Aqui fala de um caso de amor. E não é um caso de amor que a gente vive com o Senhor, igreja com o Senhor, o noivo com a noiva. Então é nesse nível que o Senhor quer caminhar nesse ano conosco, com o nosso coração. Vamos ver o que está escrito em Isaías, profeta Isaías 55 agora. O texto ele aponta para fé e busca. Nas entrelinhas ele está lá. O 6 diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Ele continua: que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque esse Deus, que é o nosso Deus, é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então aqui o Senhor está falando no nosso coração, para nós o buscarmos, enquanto Ele está perto. Invocar. E aqui fala de arrependimento, irmãos. Fala de arrependimento, a gente deixar nossos caminhos maus, nossos pensamentos. Muita coisa gira em torno da nossa mente, irmãos. Nossos pensamentos. Interessante que o tema fé, ele vai brigar muitas vezes com a nossa razão.
A fé, muitas vezes, a fé é aonde às vezes não existe. É um firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu espero. Já existe, mas eu não estou vendo. E isso briga com a nossa razão, com toda certeza. Então, quando se fala em pensamentos maus, nós precisamos se converter ao Senhor e voltar para o Senhor, que é rico em perdoar. Então hoje é dia de voltar para o Senhor, sim. E é dia de buscar o Senhor. Amados, e é tremendo isso. Um dos textos que foi lido muito ao longo desse ano aqui. Que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura para sempre. A bondade dele, de geração a geração. Lamentações de Jeremias fala isso. Lamentações de Jeremias 3. A cada manhã, ele renovou as suas misericórdias ao longo de 2023. Nesta manhã, o Senhor renovou comigo e contigo as suas misericórdias. Jeremias ainda continua ali nesse texto de Lamentações. Essas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Maravilha mesmo. O Senhor renova a sua aliança conosco. O Senhor nos perdoa e renova essa aliança conosco. Por isso que Ele fala para nós buscarmos a Ele. E por isso que também o Senhor nos fala para nós perdoarmos. Vocês lembram que foi uma das últimas coisas que a gente fez ao longo do ano passado? Os irmãos que estavam aqui, o pastor Marcelo, direcionado pelo Espírito, falou que você que tem alguma mágoa com alguém, falta de perdão, libere o perdão. Não deixe terminar o ano e começar um novo ano com perdão sem liberar. Quem estava aqui na passagem do ano ouviu essa palavra. Por quê? Porque o Senhor é perdoador. Então nós também temos que perdoar. Até nisso, igreja, é fé. Porque não posso dizer assim, estou sentindo em perdoar. Não. Eu vou perdoar porque eu quero perdoar, eu preciso perdoar. Porque o Senhor me perdoou. E o padrão, o modelo é a cruz. O Senhor nos perdoou naquela cruz. Amados, nós estávamos condenados. Ele nos transportou. A Bíblia fala aqui, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos com o Senhor. E hoje nós somos a sua igreja. Então o perdão faz parte também dessa busca e também de ter fé. Amém? Falando de buscar o Senhor, Amós 5:6. Amós já é mais difícil de achar, né? Enquanto você está procurando Amós aí, a propósito, a irmã Enquete, ela falou aqui no início do culto, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé e busca. Eu não vou conseguir hoje entrar na questão da palavra, mas caminha junto, irmãos. Está ligado. A questão da fé, a leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E aqui é a leitura da Bíblia mesmo, irmãos. Leitura da Bíblia. Amós 5:6. Portanto, buscai o Senhor e vivei, para que Ele não extermine os descendentes de José como um terrível fogo devastador, e não haja como apagá-los em toda Betel. Que é Betel histórico, tá? Betel cidade, tá? Não é Betel igreja que nós, tá, irmãos? Mas encaixa também, viu?
encaixa para nós aqui. Mas a primeira parte desse texto: buscai o Senhor e vivei. A nossa vida está nele, irmãos. A nossa vida está ligada no Senhor. Então, à medida que nós vamos buscando, nós vamos vivendo. Uma das coisas que aconteceu ao longo desse ano aqui, nas celebrações de quinta-feira, que era adoração, que era louvor. Eu digo de quinta-feira porque foi muito forte que Deus fez nas quintas-feiras aqui. Não que não fez domingo, sim. Não que fez lá nas células, também sim. Mas foi bem particular quinta-feira. Bem particular. E o que Deus fez aqui nesses dias. Enquanto nós estávamos adorando, louvando, bendizendo, o Senhor estava curando. O Senhor estava sarando. E aqui, cura e sarar é diferente, irmãos. Curar a alma, sarar o corpo físico. Muitas vezes a nossa alma está aflita. O salmista falou isso: ó minha alma, por que se perturbas dentro de mim? Ó minha alma, por que se aflige? Então muitas vezes a nossa alma está aflita. Tantas dificuldades, tantos problemas. Esse mês de janeiro é complicado. Não precisa pedir, chega um monte de imposto na nossa casa. Está lá e nós temos que saudar cada um desses, irmãos. A alma fica afligida. Então buscai o Senhor e vivei. Outra versão diz assim: busquem ao Senhor e terão vida. Busquem ao Senhor e terão vida. Então a nossa vida está ligada nele. A nossa vida está ligada no Senhor. Vamos ler o livro de Salmos agora. Salmos 145. (18 e 19). Salmo 145, versículo 18 e 19. Eu vou ler aqui nessa versão transformadora, tá? O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. Sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem. O Senhor concede os desejos dos que o temem. E Ele ouve seus clamores e os livra. Irmãos, aqui, essa faceta de buscar o Senhor, aqui a gente coloca o clamor, a oração. Fé nos arremete para a palavra de Deus. E buscar nos arremete para a oração. Eu não vou conseguir entrar aqui na oração, é muito amplo, é muito lá falar sobre oração. Mas aqui fala: o Senhor ouve os nossos clamores. Então, irmão e irmã, quando você está lá na sua casa, no seu quarto, e as coisas não estão bem, ou não estão legal, ou alguma coisa saiu, e você clama ao Senhor, no seu quarto, ou lá no banheiro. Tenho certeza que muitos já clamaram lá no banheiro do trabalho. Eu já fiz isso. A situação apertou, e o único lugar que eu tinha para clamar era o banheiro lá do serviço. Aí lá mesmo que eu levantei as mãos, sem muito espaço: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Tu és meu auxílio, Tu és o meu refúgio. E lá o Senhor ouviu. E aqui a Bíblia fala: ouve seus clamores e os livra. Então, meu irmão, minha irmã, todos os clamores que você fez, e os clamores que vai fazer ao longo desse ano, a palavra diz aqui que o Senhor ouve e os livra. Amém? Dificuldades que você passou, necessidades, Ele sempre traz a direção. Vamos ler o versículo, vamos voltar lá no versículo 12 do texto de Jeremias. Jeremias 29,
capítulo 29, versículo 12. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar. E eu vos darei toda a atenção. Irmão, que fantástico isso, irmãos. Nós temos um Deus que quando a gente para orar, Ele nos dá atenção. Nós muitas vezes não fazemos isso. Nós muitas vezes na correria do dia a dia, o que acontece muitas vezes? Cai uma mensagem lá no celular, depois eu olho. Agora eu não posso, estou muito ocupado. Irmão da célula. Meu pai, é problema. Primeira coisa que pensa muitas vezes. E muita gente não dá atenção. Mas aqui a palavra diz que o Senhor nos ouve. Todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, que nós chegamos ao Senhor, irmão, buscando em oração, o Senhor ouve, Ele para nos ouvir. Amados, eu fico imaginando o seguinte: o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente em momento de angústia. Imagine se o Senhor não nos ouvisse, irmãos. Aí sim, aí eu ia dizer, aí as coisas ficariam difíceis. Mas o Senhor, Ele nos ouve. Em todo o tempo que nós chegamos diante dEle, Ele para nos ouvir. E 2 Crônicas 7,14, é um texto conhecidíssimo, né? Queria que você abrisse lá em 2 Crônicas 7,14. Aqui nós estamos construindo um pensamento. E eu fico olhando para o relógio lá. Minha briga com o relógio. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama ou clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Tem uma vírgula que a gente para. Irmãos, tem tudo a ver com o texto que nós estamos falando agora. Fé e busca. O que ele continua aqui? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor nos perdoa. Ele era o único que podia não nos perdoar. A verdade é essa. Mas o Senhor se agrada em nos perdoar, irmãos, por causa de Jesus, por causa da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. O Senhor nos perdoa de cada pecado nosso e sara a nossa terra. Olha aqui que ele continua aqui: os meus olhos estarão atentos, abertos e atentos, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que tremendo! Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor abertos, atentos à oração que se faz lá na sua casa. Quando se fala neste lugar, que não é só aqui este lugar, irmãos, a igreja local aqui, esse espaço físico que nós estamos agora, mas fala de você, onde você está, meu irmão. Por isso que eu falei que muitas vezes é lá no trabalho, é lá colocando amaciante lá na máquina, a máquina batendo, e você está lá orando e clamando ao Senhor. Os homens trabalhando, e lá, e eu clamando ao Senhor. O Senhor está atento à minha oração, irmãos, que fala de busca. Porque no 16 fala assim, versículo 16: escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amados,
a relação do nosso Pai conosco, ela é inteira. Os olhos, os ouvidos, o coração do Pai está inteiro e sempre esteve inteiro conosco. O relacionamento do Pai conosco como filhos sempre foi inteiro. E a intimidade que a gente leu aqui no texto de Cantares, aqui, de Cântico dos Cânticos, é de noivo e noiva. E também é inteiro da parte do Senhor. Porque aqui fala de integridade. Inteiro, íntegro. Vamos caminhar mais um pouco. Versículo 13, Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que fantástico, irmãos. Esse quando aqui, fui procurar lá, é um advérbio interrogativo de tempo. O que isso significa? Ele está ligando uma oração na outra. Buscar-me-eis e me achareis. Uma frase. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Tem uma vírgula aqui, para aqui, irmãos. Porque se eu não tiver com todo o meu coração, o texto fala que é só quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo também é um advérbio que está ligando tanto o quando quanto o todo. Ele está ligado à palavra buscar-me-ei. Buscar-me-ei é um verbo, é uma ação, é uma atitude. Esse texto, pastor Marcelo, buscar-me-eis é uma atitude, é uma ação, é um verbo. Por isso que o quando e o todo está ligado a essa atitude. É uma condicionante. Tem muitos textos na Bíblia que está assim, ó, se quiseres, comereis o bem dessa terra. Se você não quiser, você não vai comer o bem dessa terra. A própria palavra, ela já declara isso. Ela afirma isso. Se é uma condicionante, se é uma condicional, depende da minha parte. Então, buscar, fé e busca, é eu. Por isso que nós apontamos o dedinho para eu, igreja, eu que preciso buscar ter fé. Nós vamos estar aqui como igreja nesse ano, sim, mas quem tem que fazer isso sou eu. Nós temos que estar buscando. Vamos continuar aqui, versículo 14. Ele não está ali no texto, mas tenho certeza que ele é importante a gente ler nessa noite aqui também. Versículo 14, Jeremias 29, 14. Diz assim, ó, e serei achado de vós. Uma outra versão diz bem assim, ó, eu me deixarei ser encontrado por vós. Irmãos, aqui, irmãos, eu vou, sabe, sem errar aqui, com todo respeito ao Senhor, o Senhor está fácil, Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado, mas eu tenho que buscar, eu tenho que desejar, tenho que, uma atitude minha, uma ação da minha parte. Não, lá em casa, a minha esposa já busca o Senhor, ela já faz a parte dela, sim, ela está fazendo a parte dela para ela, mas eu como marido, eu como esposo, preciso buscar o Senhor. Os filhos, meus pais já buscam o Senhor. Então, os filhos, todo o lar. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazê-los do lugar de onde vos transportei. Então o Senhor sempre está trazendo para Ele. O Senhor sempre está nos atraindo para Ele. Aqui no início desse versículo, o que Deus fala? Eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, irmãos, quando nós levantamos a mão, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, Senhor, com todo o meu coração, com todo o meu coração, com o coração inteiro,
Eu acho que eu marquei aqui. Aqui, ó. Todo coração remete a um coração inteiro, íntegro, um coração integrado, um coração sem nenhuma parte faltando, nenhuma parte solta ou desvinculada. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor sempre coloca todo o coração dele na relação. Foi assim na cruz e é assim até hoje. Mas muitas vezes nós chegamos diante de Deus não com o coração inteiro, não com essa integridade que está aqui. E aí por isso que muitas vezes eu busquei, mas não consigo achá-lo. Mas ele está ali. Nós que não estamos conseguindo, porque meu coração está muito dividido. Tem outras coisas dividindo o nosso coração. Por isso que é um tempo da gente fé e busca, é um tempo da gente também nos arrependermos. Salmos 145. A gente já leu, né? 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. O Senhor satisfaz o desejo daqueles que temem Ele. Ouve o seu clamor e os salva. Temor aqui, irmãos, também está incluído em fé e busca. É mais uma característica que está aqui. Esse texto ele vai soltar muitas coisas, mas muitas coisas práticas. Fé me arremete para quê? Leitura da Bíblia, leitura da palavra, porque a fé é gerada pela leitura da palavra. Então isso é prático. Busca a oração, o clamor, o perdão, o temor. Salmo 51, 17. Olha o que a Bíblia King James fala aqui, ó. É 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno Deus é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amado, nossa fé se baseia nessa palavra, irmãos. Então, se eu chego diante de Deus aqui, vamos agora transliterar esse texto aqui, colocar na prática. Se eu chego diante de Deus com um coração verdadeiro, com um coração contrito, arrependido, um coração quebrantado, a palavra fala que o Senhor não vai rejeitar esse coração, irmãos. Então aqui o Senhor começa a dar a receita, ou o GPS para chegar nele. Você entra no carro lá e vou para tal lugar, você já programa lá e o carro chega até lá, não é assim? O GPS vai te levando, às vezes ele engana você, né? Manda entrar e não é, às vezes ele te engana. Ele falha também às vezes. Só que a palavra de Deus, ela não falha. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nunca falhou, ela não falha. Se ela traz a direção, se nós caminharmos por ela, a gente não erra, irmãos. Se aqui está falando, se eu chegar com o coração arrependido, quebrantado, Deus não vai nos desprezar. Eu marquei aqui, olha que interessante aqui, ó. Sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, humilde, rendido, um coração compungido, quebrantado, contrito é arrependido, um coração arrependido. Ó Deus, tu não desprezarás, não vai rejeitar. Um coração arrependido. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. O Senhor sabe que nós vamos orar. Eu acho que vocês não fizeram, acho que é só eu que faço essa oração, né? Ah, Senhor, eu não gosto mais disso aqui, Senhor. Eu não quero mais isso aqui, Senhor. Esse é pecado, Senhor. Aí o Senhor fala, eu sei, estou vendo teu coração.
Ele está vendo. A gente às vezes não conhece o nosso coração, porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos. Então, com certeza, né? Muitas vezes já orei assim: Senhor, eu gosto disso aqui, Senhor. Só que eu sei que eu preciso deixar. Esse pecado está aqui e eu preciso deixar esse aqui, Senhor. Mas eu gosto, Senhor. Mas eu preciso deixar. Não querer mais na minha vida. Então você está sendo o quê? Uma oração sincera diante de Deus. Porque se eu chegar, não, eu não quero. O Senhor sabe nosso coração. Eu não vou enumerar aqui o pecado, tá? Mas o que for, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, está aqui. É esse o meu coração. A minha vida é esse aqui, transparente. Porque o Senhor está nos enxergando. Porque o Senhor está nos vendo nosso coração. O Senhor sabe, a palavra antes de chegar à nossa boca, o Senhor já sabe qual que é. O Senhor sabe o que eu estou pensando agora, e o Senhor sabe o que você está pensando aí agora, que está sentado me olhando. O Senhor sabe exatamente o que você está pensando agora. Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. Olha que interessante essa palavra aqui, ó. Provérbios. Estamos indo para o final já, tá? Vamos lá em Provérbios. Eu tenho certeza que você já se deparou com essa palavra. Porque sempre que eu leio, eu tenho muitos irmãos. A gente leu no Encontro dos Homens, né? Acho que no culto de homens a gente leu. E o irmão falou assim: pô, eu não sabia dessa palavra. Eu até brinquei com ele: está aí, está na Bíblia. E já faz tempo que está aí. Entendeu? Está na Bíblia. Provérbios 8, 17 e 18. Fala de busca aqui, fala de oração, fala de fé. 17. Eu amo todos os que me amam. Olha aí, ó. Eu amo todos os que me amam. E quem me busca, me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Em minhas mãos. Tem uma versão que eu gosto dessa outra versão aqui, ó. Infelizmente agora, né, a maioria das versões tiraram a palavra, né, madrugada. Mas eu gosto dessa. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas quando eu descobri esse texto, era recém-convertido. Era todas as madrugadas. Era todas as madrugadas, porque eu olhava o texto e falei: meu Deus, esse aqui é um convite para mim. Buscar de madrugada. Por quê? Porque eu sabia, Deus exercitando a minha fé nesta palavra. Eu queria encontrá-lo e eu buscava. E junto com essa busca, olha que tremendo, eu não estou buscando. O pastor Marcelo ainda falou, acho que agora domingo, agora alguns dias, acho que na última quinta-feira, o pastor Marcelo falou: nós não estamos buscando as suas mãos, mas a sua face. E aqui a gente vê o que nesse texto? Que quando nós buscamos ao Senhor, riquezas e honras estão comigo, estão com Ele. Riquezas duráveis e justiça. Essa outra versão diz aqui, ó, prosperidade nele. Mas eu não estou buscando isso. Nós estamos buscando Ele. Mas junto com Ele vem essas coisas. Mas o meu coração quer Ele primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Esse todas as demais, irmãos, nós temos que ler todo o contexto do capítulo. É o que Jesus falou lá, acho que é Mateus 6, se não estou enganado. Todas as demais coisas é aquilo que o Senhor falou antes lá. Porque a gente pode pegar um texto isolado e querer aplicar. Nós temos que ver todo o contexto, irmãos. Porque às vezes tem que pegar, ler um capítulo inteiro para você poder entender aquilo que a palavra está falando. Então é um tempo, o céu é um tempo de fé. Esse ano é um tempo de nós lermos a Bíblia, irmãos. Lermos a Bíblia. Eu sempre desafio que os homens, quando a gente está aqui, né, no grupo dos homens lá,
Se proponha nesse ano, irmãos, a ler a Bíblia inteira. Não vou perguntar aqui, não quero que ninguém se manifeste, mas quantas vezes você leu a Bíblia já inteira? Quantas vezes? O ano passado você conseguiu ler a Bíblia inteira? Não precisa se manifestar, irmãos. Mas se esse que é o livro, que é a nossa regra, que é o que nos conduz, que é o que nos orienta, nós temos que ter prazer de ler esse livro. Todos os dias. O dia todo, né? Como que é a palavra? Todo dia, o dia todo. Nós temos que ter prazer na lei. O salmista falava, eu tenho prazer na sua lei, medito nela dia e noite. E às vezes ele se contenta com um pouquinho. Eu leio lá todo dia, mas é um pedacinho só que eu pego ali. A gente brincava alguns anos atrás, né? A caixinha da promessa, né? Que a gente pegava e lia. Irmãos, amém se eu peguei e li. Mas eu estou falando o seguinte, o nível que o Senhor quer nos levar, irmãos, e está nos levando, é muito maior. E vai ser necessário eu me envolver mais com o Senhor. E uma das coisas que nós precisamos nesse ano de 2024 é ter paixão por essa palavra aqui. Ter paixão. Ter amar a Bíblia. Coloque lá, tem Bíblias online agora que você pode acessar, ela te chama, você abre. Tem devocional, eu estou com uma agora que comecei um devocional. Tem planos de leitura. 3 capítulos por dia, vai chegar dia 31 de dezembro, você vai ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Eu vou ler 6, você vai ler 2 vezes no ano. Vai se encharcar dessa palavra, irmãos. Mas muitas vezes nós somos inconstantes, até começamos bem, mas não terminamos bem. Paramos lá em Números, paramos em Levíticos, paramos 2 meses depois. Irmãos, cientificamente já está comprovado que tudo que você coloca um tempo nisso, 40, 50, dizem que 70 dias acaba virando uma prática, acaba virando um hábito. O ruim é começar o primeiro dia. O mais difícil aqui eu posso colocar para vocês é o primeiro mês. Muita gente começa a leitura da Bíblia e para no primeiro mês. Ou o devocional. O que é o devocional? É a oração com a leitura, com o meditar, com o aplicar na palavra. Só que assim, irmãos, vai depender de tempo. Que talvez é o grande problema que nós temos hoje. O que a gente fala hoje para não tenho tempo? Não tenho tempo para nada. Mas nós precisamos achar tempo para gastar na leitura da palavra, na Bíblia, nas orações. E precisa meditar, irmãos. Meditar quando você para, lê aquele texto de novo. Eu tenho uma Bíblia online aqui que ela abre vários comparativos. Dá para você colocar, eu tenho aqui uma Bíblia online que eu coloco 14, 15 Bíblias comparando. Então você começa a ver em cada Bíblia como é que aquela palavra, deixa eu ver, essa palavra eu não entendo, mas nessa outra Bíblia está mais fácil. Consegui entender. Mas precisa de tempo, preciso parar, preciso me programar. Eu sei de pessoas que as primeiras horas do dia, ela acorda até mais cedo, ela gasta um tempo ali pela manhã para ler, para orar. E aí as coisas vão andando. Tinha um avivalista, eu não lembro o nome dele aqui agora. Estou quase lembrando. Do século XVIII. Ele, todas as manhãs, ele tinha um tempo de devocional com Deus. Um tempo de devocional com Deus. Ele cuidava de um orfanato. Dezenas de crianças. Qual que é, pastor? George Miller, né? George Miller. George Miller. Ele levantava 5 da manhã, porque ele cuidava do orfanato. E ele tinha muitas tarefas, muitos afazeres.
Só que ele tinha um tempo com Deus. E quando chegavam para ele, que ele acordava e falavam bem assim, ó, seu George, não tem pão hoje. Sim, mas nós temos 200 crianças para atender e não tem pão hoje. Então ele ia para o joelho, irmãos. E se tinha alguma coisa que ele sabia que era no dia seguinte tinha alguma coisa que ele precisava pagar, um boleto, uma fatura, né, que se ele for trazer para o dia de hoje, ele levantava mais cedo. Ele levantava mais cedo para gastar mais tempo buscando o Senhor. Tem um preço? Claro que tem, irmãos. Tem um preço. Agora, pagar depende de mim e de você. Pagar esse preço. Então, muitas vezes, em cima, às vezes, correndo, fica... O que a gente tem dado para o Senhor? O que a gente fez no ano de 2023? Esse tempo de qualidade para o Senhor, esse devocional, como é feito? Nós temos que achar um tempo, irmãos. Se a palavra, ela é essencial. Quem fez aí o segundo módulo sabe, a gente tem, uma das lições a gente falou o que era essencial. Essencial. O que é essencial, irmãos? O oxigênio que nós respiramos. O que é essencial, irmãos? O alimento que nós comemos todos os dias. A água, você não consegue ficar 3 dias. Passando de 3 dias você não consegue. O alimento, 40, 50 dias. O oxigênio, 4 minutos a 5. São essenciais para a manutenção da vida. Irmãos, essa palavra aqui é essencial, irmãos. Então nós temos que achar um tempo para ler essa palavra, para debruçar nela e programar fazer um programa de leitura. Ainda dá tempo, hoje dia 2, começar a ler, você consegue ler até o final do ano a Bíblia. E é tão bom. Esses dias eu escutei nós fomos visitar um irmão e ele falou que o netinho dele tinha concluído a leitura da Bíblia esse ano. Sabe, ele estava feliz, e era um adolescente. 12 para 13 anos o menino. E ele tinha terminado a leitura da Bíblia esse ano. Então, depende de nós, irmãos. O último texto que eu quero ler aqui é Ageu 1:8. É o texto do ano passado, hoje assim, mas nós vamos ler de novo. Eu vou ler nessa versão aqui, que era a versão que estava no telão até alguns dias atrás. Agora subam as colinas, ou montes, né? Tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Irmãos, esse texto a gente ouviu o ano inteiro. E eu marquei uma coisa na minha Bíblia, tanto que até falei ele por causa disso. E coloquei bem aqui. Ouvimos ao longo do ano passado que subir a colina ou monte é buscar o Senhor. Nós ouvimos isso ano passado já. Eu só não coloquei se foi pastor Albano ou pastor Marcelo, mas eu coloquei a frase na minha Bíblia. É importante você marcar. Quando o Senhor fala, se marca. Às vezes eu estou no carro... Dilma sabe ali, né? Que às vezes eu estou no carro e vem esses dias que a gente estava aqui, né? Então vinha assim, acordava, às vezes eu encosto o carro, marca, pega o celular, joga um áudio para você mesmo. Ai, Deus falou comigo isso agora. A palavra que nós ouvimos aqui nos cultos de domingo, irmãos, e de quinta-feira, Deus vai trazer ao longo da semana. Ou em algum momento naquele mês, você vai ver que aquela palavra vai se encaixar com uma necessidade nossa. Então quando o Senhor falar, grava lá para você mesmo, marca num papel. Porque com o tempo a gente esquece. No versículo 14, para finalizar. O texto, né, de Jeremias 29. Fala assim, ó, historicamente... fala de um lugar que Deus repatriou o seu povo, que é Israel. Mas trazendo para nosso contexto, irmãos, que somos o seu povo, a sua igreja,
esse lugar não é somente físico, irmãos. Para Israel era físico, mas para nós trata-se de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então ela não fala, por que isso? Apóstolo Pedro, ele nos dá essa resposta. Pedro, o que Pedro falou para o Senhor Jesus lá em João, capítulo 6, versículo 68? Olhando para Jesus, né? Imagine a cena. Eu gosto de às vezes você fazer uma selfie daquela cena, para você poder às vezes entender o contexto. Por isso que tem que ler a Bíblia, para a gente poder entender. Estava Pedro ali com João, os discípulos, e Jesus diante daquela situação. E aí o Senhor perguntando o que as pessoas falavam, quem ele era. E aí Pedro, né, colérico que era, chegou e falou assim para Jesus: para quem iremos nós? Note que aqui Pedro não fala para onde, mas para quem. Se só tu tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Jesus é a palavra. João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui, irmãos, indo para o final, queria chamar o Ministério do Louvor, por favor. Já pode vir aqui. Que a hora não parou, viu, irmãos? Passou rápido aqui. Então, irmãos, nós ficamos só no texto, tá? Só no texto, que já é tremendo o texto. Só o texto já deu para extrair tudo isso. Isso que foi a primeira passada, né? Eu sempre falo da gente remoer a palavra. Eu já contei aqui, né? Que é igual aquele da cana do caldo de cana, que você vê aquele moendo, né? Aquela cana. E passa uma vez, e passa outra, e ainda sai caldo, irmãos. Se você pegar um texto aqui, lê esse texto que está aqui, Jeremias 29, 11, 13, lê em casa, leia outra vez, leia numa outra versão, você vai ver que ele vai falando com você de outras formas, irmãos. Você lê o texto hoje, você lê amanhã, por que é de outras formas? Porque a gente nunca está igual. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós vamos ficar por aqui. Faltaram ainda algumas páginas, até brinquei com o pastor Marcelo. Deu bastante coisa. Ainda faltou falar sobre fé, sobre o que gera a fé, que é a palavra de Deus, sobre leitura bíblica, devocional, sobre oração, como orar, como consagrar, jejuns. E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Mas isso fica em aberto para uma outra ocasião, se o Senhor permitir. Mas a pergunta, para encerrar aqui: como está a minha busca pelo Senhor? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e faz para você. Como que está a minha busca pelo Senhor? Como que está a minha sede pela presença dEle? Como que está o meu desejo pelo Senhor? Só nós sabemos. Eu posso dizer uma coisa e não ser verdade. Eu posso dizer, que eu sinto sede da presença dEle, tenho fome, e ser só da boca para fora, irmãos. E não ser verdadeiro. Então faça essa pergunta para você mesmo, minha irmã, eu também fiz, o Espírito Santo também fez forte no meu coração. Porque alguma coisa tem que acontecer hoje. Quando eu digo hoje, é que Deus começa a trabalhar no seu coração, você vai para casa e a palavra continua. O Espírito Santo continua falando aos nossos corações. O culto não acaba aqui, irmãos. Aqui acaba um tempo juntos. Mas o culto continua, o culto racional ele continua. Finalizando aqui. Irmãos, alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos, um pouquinho mais aí, nós passamos por um período de desemprego, sabe? Eu lembro que foi curta a semana nós passamos. E nós tentamos uma semana, duas, a gente pensa que já logo vai, né? Você espalha os currículos, mas logo já vai sair. Só que não foi assim. Demorou um pouquinho mais.
E você já começa a ficar ansioso. E você já começa a ficar nervoso. E você já começa, né? E aí, umas manhãs, eu buscando o Senhor falou assim: por que você não me busca pelas manhãs? Você está desempregado mesmo? Ah, Senhor, mas eu vou correr. Vou lá nos locais, vou nas empresas. Isso é certo? Claro que é certo. Só que o Senhor falou assim: corre para mim. Corre para mim. E eu fui naquelas manhãs, comecei a buscar o Senhor em casa. Algumas vezes vim aqui na salinha 4 aqui. Até a Carol abria ali para mim, às vezes. Mãe João. A salinha está ali vazia. E ficava ali aquela manhã buscando a Deus, sem tempo. Lendo, orando, chorando, clamando, sozinho. E que manhãs foram maravilhosas e fantásticas aquela. Aí no ano passado eu estava aqui, no Encontro dos Homens, depois de um tempo maravilhoso. Foi tremendo o Encontro dos Homens aqui. E eu fiquei pensando, bênção, festa do tabernáculo foi uma bênção. O encontro, os cultos de domingo, os cultos extraordinários de quinta-feira. Falei, ah, Senhor, que presença maravilhosa. E eu falando com o Senhor aqui, onde está o irmão aqui, ó. Tão bom, ai, que saudade estava desses momentos. Aí eu fiquei ali, daí o Senhor falou no meu coração, bem forte. Saudade? Eu estou com saudade daquelas manhãs. Eu estou com saudade daquelas manhãs lá no quartinho. Que você estava desempregado e você me buscava. É disso que eu estou com saudade. Aqui é bom, irmãos. É maravilhoso estar junto aqui adorando o Senhor. Mas é lá no secreto que a gente vai desenvolver intimidade com o Pai. É lá no secreto. Lá quando você está buscando o Senhor, chorando. Então note que o Senhor me lembrou daquelas manhãs que nós tínhamos um encontro ali marcado. Eu muitas vezes não vim aqui, mas o Senhor sempre estava me esperando. Então, irmãos, novamente eu pergunto, o Espírito Santo nos pergunta: como que está a minha busca pelo Senhor? A minha sede pela sua presença? A minha vontade e o meu desejo de ler esta palavra? De dobrar o joelho e orar? Muitas vezes quinta-feira aqui, teve um irmão que me perguntou esses dias, mas não estamos mais orando quinta? Eu falei, lógico que estamos. Porque eu acho que imagina, né, que a gente fica só adorando aqui, né, adorando, não, agora só tem adoração. E esse irmão falou para mim, não tem mais palavra, não tem mais oração. Eu falei, não, tem oração sim. Se você chegar lá, enquanto o ministério do louvor está adorando, você dobra o seu joelho e você ora. Enquanto adora, você pode orar. Eu quero ler a palavra, eu quero declarar. Tem várias maneiras de estar orando, irmãos. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Sentado mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos enquanto o Ministério do Louvor está preparando para entrar aqui. E analise tudo o que você viu nessa noite. É a primeira noite, é o primeiro dia de primícias. Temos mais algumas noites aqui ainda. Mas analise tudo o que você ouviu. E faça nessa noite um tempo agora de acerto, de acordo, um tempo de aliança com o Senhor. Estamos só no segundo dia do ano. Se necessário, se arrependa agora. Peça perdão ao Senhor por muitas vezes que nós não acreditamos nele, por muitas vezes que não tivemos fé no Senhor, ou uma fé inconstante, ou faltou buscar, faltou desejo, faltou sede, fome, ou uma fome muito rasa pelo Senhor. E nós não queremos continuar assim, e não queremos que esse ano seja dessa forma, Senhor. Nós queremos fazer diferente, né? Nós queremos fazer diferente, Senhor.